porque esse episódio foi um pequeno milagre que aconteceu. Sherminator está esbaforido aqui, eu também, a gente achou que não ia dar certo. Seja muito mais do que bem-vinda, Cássia Faria, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Muito obrigada, viu, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e com essa energia boa que vocês transmitem. Eu só estou aqui por conta da energia de vocês, porque quem me conhece sabe que eu costumo não aceitar os convites e sair do canal. A nossa energia, ela move montanhas, querido. A Cássia Faria, que foi a mais pedida, e ela é que nem um autógrafo do João Gilberto, ninguém tem. É muito difícil. Não é verdade? Que bom que você está aqui, a gente está feliz de verdade. E eu vou começar com a pergunta básica que eu sempre faço, que é muito legal, é que quando que começou a despertar a espiritualidade ou a ufologia, no seu caso, desde criança, ou foi mais quando na fase adulta? Quando que começou essa história com você? Na verdade, assim, eu tive uma infância muito complicada, muito difícil, de pais complicados, família complicada, de muita violência. E aos 7 anos de idade, num determinado dia, dentro desse quadro, né, que não vale a pena a gente mencionar aqui, eu me encontrava chorando, sentada, né, numa casa muito simples, e de repente eu vejo na minha frente um ser muito grande, muito alto, olhando para mim, e eu não sabia do que se tratava. Eu olhava, achava aquilo... Eu compreendia o que ele me dizia, mas não tinha diálogo verbal. E aí eu falava para minha mãe, eu conversei com o moço bonito, eu chamava de moço bonito. Moço bonito. Mas foi seguindo a vida, né? Entrei no mundo corporativo, fui trabalhar, trabalhei com seguro de importação durante 18 anos e tal, e sempre curiosa. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada, quer dizer, eu sou... Agora em outubro eu faço 70 anos, então naquele tempo não tinha nada, nada que você pudesse buscar mesmo, a não ser dentro de você mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, poucos livros que a gente tinha acesso e tal, de informação. Eu fui seguindo a vida, até num determinado momento, eu tive meu primeiro casamento, minha primeira filha e tal. E esse meu primeiro marido, ele gostava muito do assunto também. Então, ele, não sei se vocês lembram não deve ser do tempo de vocês, tinha o Clube do Livro. Que a gente pegava o livro por mês, um livro, 2. E ali eu comecei a fazer um estudo. Em seguida eu conheci a Rosa Cruz, que era uma sociedade, né, mais fechada. Estudava muito as apostilas que eles mandavam, né? Não tinha assim um lugar para você frequentar. Você tinha que estudar aquilo ali. E assim foi começando a despertar esse lado meu em relação a esse conhecimento. Mas dentro do mundo corporativo, eu acabei tendo um sucesso profissional muito grande e aquilo, de fato, me distanciou bastante daquilo que eu sentia que era o chamado, mas que também não tinha referência nenhuma, né, para fazer alguma coisa de diferente. Tive um segundo casamento e aí, quando eu engravidei da minha filha mais nova, fiquei 4 meses em casa, né, aqueles 4 meses e tal, e ali deu start completamente. E como foi? Através do programa Abracadabra, da Mônica Bonfilho, que tinha o programa. Eu olhei aquilo, fiquei olhando, falei, mas o que é isso aí? Bom, nesses 4 meses que eu fiquei em casa, eu fiz todos os cursos da Mônica. Tudo que ela oferecia. Mas eu já gostava do tema regressão. E ela também, fiz o curso com ela e tal. Bom, mas tinha que voltar depois de 4 meses para voltar para o trabalho. E aí pedi demissão. A empresa não acreditava, queria me dar aumento, participação e tal, para poder ficar. Eu falei, não, eu encontrei agora o meu caminho e é nesse caminho que eu vou. E comecei, o que eu fazia? Eu era sócia de um clube de Campo Mairiporã, que eu sou da Zona Norte. E eu ia lá e comecei a distribuir cartãozinho, papelzinho que eu mesmo fazia, para o pessoal vir em casa e para poder fazer meditação. Chegava no dia que o pessoal vinha, o que eu fazia? Tirava todos os móveis, botava tudo no quarto e limpava a sala e pedia para o pessoal trazer um tapetinho. E lá eu comecei a fazer a meditação e comecei
aplicar a regressão e vi que a coisa era muito fácil para mim. Eu, a partir dali, já montei um espaço, né? Na inauguração, a Mônica até veio no dia desse espaço. E o primeiro curso que eu dei de regressão, foi um curso, primeiramente, lotou. Logo em seguida, eu já tive que alugar um lugar maior. Um negócio muito louco na minha vida. Já explodiu. Parecia que, sabe, quando você entra no caminho? Sei. E foi. Aí fiquei nesse local durante alguns anos dando curso, até que comecei a fazer palestras fora, em eventos, em hotéis fazendas, em hotéis que me chamavam, e até grandes corporações, mesmo dentro do Citibank e outras tantas, eu já fazia ali. Aquilo começou a crescer e, de repente, num desses eventos que eu estou dentro de um hotel, aí tinha a equipe, né, da TV Gazeta, que estava ali, viu toda aquela movimentação, quis saber quem era. Quem é? Aí me apresentaram, tá falando, não, então você volta, quando você voltar para São Paulo, você nos procura para fazer o programa e tal. Eu quero o programa Mulheres na época. É esse local que eu fui também, que eles me conheceram, eu fui para fazer um final de semana, acabou que deu aquele boom na cidade, fui parar na rádio, o cara entregou a rádio para eu fazer o programa, e já atendeu o pessoal. Foi a cidade de Socorro aqui em São Paulo. Quando eu saí na porta, já tinha um monte de gente na porta até me pedindo autógrafo. Eu falei, gente, mas o que é isso? Bom, no fim eu acabei ficando nessa cidade durante 3 meses no hotel fazendo atendimento. Todo mundo queria trabalhar, porque quando eu fazia os eventos, eu sorteava 5 a 10 pessoas e fazia o trabalho ali, de regressão. E aquilo impactou muito, né? Bom, aí estou reduzindo bastante. A televisão me convidou, eu fui até eles e tal. Chegou lá e falou, vamos fazer uma entrevista com você e tal. Eu falei, não, eu gostaria que vocês fossem no espaço, gravar uma sessão para ver como funciona e tal. Até então eu trabalhava só com terapia regressiva, né? Vida passada. Aí ele falou assim, bom, então vamos. E era difícil, né? Era difícil sair com equipamentos, tudo gera custo. Quem é essa daí que quer fazer tudo isso aí? Não é, nem, né? Ninguém conhece. Eles normalmente não fazem, mas foram. E registraram e tal. Essa sessão está até lá no YouTube. E quando eu entrei no ar, era para ficar 7 minutos, que televisão normalmente é bastante tempo. E é ao vivo. Só que também o Ibope foi crescendo, e aí eu acabei ficando 22 minutos. Eles passaram a sessão, depois fizeram a entrevista e foi ficando. Quando terminou, a própria produção me chamou e pediu para eu ficar no programa como colaborador. E eu fiquei no programa Mulheres durante 1 ano e meio como colaborador no ano de 1995. Dali para lá, a minha agenda bombou. Desde lá até aqui é assim. Quem que apresentava Mulheres nessa época? Era a Claudete? A Claudete Troiani e Ione Borges, exatamente. Elas ficaram lá bastante tempo. E foi a Claudete que me entrevistou. Muito inteligente. Pergunta, não foi combinado nada, porque eu não gosto nada desse negócio de combinar. Foi na hora. Perguntar. Foi tudo muito espontâneo, ela soube fazer, foi cirúrgica. Legal. Né? E deu para a gente falar muita coisa. Então, é isso. Assim que começou e voltando na questão do Moço Bonito, a gente não tinha informação. Mas aí, não sei em que ano, nos anos 90 mais ou menos, veio uma revista que chamava-se Ama Luz. E foi ali que eu vi a figura que eu via de criança pela primeira vez. Entendi. Aí eu olhei e entendi. Eu falei, nossa, mas é esse aqui que eu via. E como que era o Moço Bonito? Era a própria figura do Ashtar Sheran. Como que era pra gente... É a clássica. A clássica. Na verdade, eu via sempre ele de branco e o cabelo branco também. O olhar era azul, mas não definido também. Mas aí é que eu fui entender o nome e tudo, né, em relação a isso. E depois, mais à frente, entrei no Orkut, na época, e aí também encontrei bastante pessoas que já falavam dele e tudo, aí que começou todo aquele trabalho.
Aí que você ligou... Ligou um ponto com o outro. Um ponto com o outro, exatamente. Aí formei grupos também no Orkut, já que chamava UFC, que era a União da Família Cósmica, mas eu tinha um trabalho paralelo ao trabalho meu de terapia, não era junto. O que deu boom também na questão da agenda é que na época passava a novela A Viagem. Nossa. Que falava sobre o assunto. Realmente foi uma coisa... Eu nunca vi, parece que foi tudo tão encaminhado junto, assim, Foi, sabe? Que... Essa novela mexeu com o Brasil, né? Porque a Globo é o maior canhão de comunicação do Brasil, né? Foi sensacional. Né? E nesse trabalho, depois que eu comecei com atendimento, parei de dar curso, porque quando eu fui para a televisão, a agenda, o pessoal queria atendimento. Então montei consultório, eu tive 16 anos consultório atendendo essa demanda. E em algum momento, além da regressão normal, passar, vida passada e tal, eu comecei a querer ir além. Eu falava, mas... O que tem depois, né? Que a pessoa vem aqui comigo, morre, eu quero conhecer o outro lado, como é que é? Comecei a cutucar e aí comecei a entrar na questão do plano astral mesmo, né? E lá as pessoas eram atendidas lá por guardiões do local. Eu falei, bom, e vinha sempre uma orientação e tal. Depois eu fui mais além. Eles vieram gravar também no espaço, gravamos com a pessoa tendo faleceu na vida passada, subiu para o plano astral e teve acesso a pessoas falecidas nessa vida. Muito emocionante. E naquela época, o que acontecia muito aqui em São Paulo era a questão de assalto a banco. E acontecia muito tiroteio, gente que morria e tal. Bom, aquele deu um boom, porque... as pessoas que perdiam os seus entes queridos queriam se comunicar e fazer o contato. E sempre foi muito fácil para mim fazer essa religação com os falecidos. E era muito emocionante, mas só que chegou uma hora, eu emocionalmente não consegui mais. Eu falei, não, gente, eu não quero isso para mim. Porque era muito dolorido. Era a mãe que tinha perdido o filho, é muito doloroso. Eu falei, não vou entrar nisso aí. Pesado. É, né? Muito pesado. Eu não tenho estrutura. E fui caminhando, trabalhando, até que num determinado momento na minha carreira, fundiu, vamos dizer assim, o trabalho e a missão. E em 2007, num caso de regressão de memória, porque eu trabalho com regressão de memória, não só vida passada, que vai até a barriga da mãe, depois você vai indo, primeiro ano, segundo ano, tudo, para rever algumas coisas, alguns traumas, de infância, e de repente essa pessoa que já tinha quase 50 anos, uma senhora, isso eu estava ainda presencial. E, aos 7 anos de idade ela sofreu uma abdução e ela veio me buscar por traumas mesmo, né? Naquela época eu não mexia com esse tipo de assunto. A partir dali eu comecei a entrar nesse mundo da ufologia, comecei a estudar as casuísticas e tal, entender onde eu podia chegar. Cheguei até o Mário Rangel, que é hipnólogo, que trabalhava com casuística, né? A gente trocou ideia e tal. E falei, bom, eu vou, a partir de então, vou tentar novamente, em regressão de memória, em algum momento, fazer essa questão da abdução e tal. Mas, mais à frente, o que aconteceu mesmo foram que começaram os contatos. Fiz muito evento com o pessoal da revista UFO, tudo, e quando eu comentava a respeito de que nas sessões vinha a questão do contato, eles não aceitavam muito, porque a casuística era fechada em abdução. Entende? Então não entrava na cabeça, contato, que seres são esses daí? O que é isso? Arcturiano, pleiadiano, entendeu? E, bom, foi... Tinha uma separação, ainda tem um pouco assim do ufólogo raiz, digamos. Mas hoje já aceitam o contato. Depois já começaram a aceitar o contatado. Mas no começo era mais fechadão mesmo. Não... Fui muito malhada também por conta disso, porque achava que era papo de louco. Eu falo, bom, mas só que hoje eu tenho 33 anos de atendimento de pessoas que passam pelas mesmas experiências no mundo inteiro e que não se conhecem. Que eu falo, ou tá todo mundo louco ou tem alguma coisa aí. Não é verdade? É. Então,
é nesse sentido que as coisas aconteceram comigo. E até hoje, né? Trabalho com atendimento, só que depois eu fechei o consultório, depois de 16 anos, estou 14, 15 anos atendendo online, muita gente também, imagina hipnose online, né, não sei o quê. A mesma história. A mesma história. Hoje em dia todo mundo trabalha online. Agora pode. Depois da pandemia principalmente, mas antes era uma coisa impressionante. E aí comecei a atender justamente o mundo inteiro. Eu fechei o consultório, que eu tinha consultório e tinha audiência bastante, justamente para atingir brasileiros que estão fora do Brasil. Sim. E que são contatados e que fisicamente não tinha como chegar, entendeu? Então aí que deu o boom, porque o número de contatado brasileiros só perde para os Estados Unidos. É bastante. É bastante. Então muitos estão fora do Brasil porque o quê? Porque estão fugindo da missão. A maioria saiu fora da família, de tudo, porque vive fugindo. Já está aqui muitas vidas, já virou praticamente humano, esquecer do que vieram fazer aqui. Tá? Mas com o advento da pandemia, a coisa começou a acordar muita gente no chamado. E aí foi que aumentou também bastante a busca por esse tipo de assunto. De querer fazer o retorno na própria origem. Mas aí, querida Cássia, acho que tem 2 pontos aqui que já me chamaram a atenção logo no seu primeiro relato. O primeiro, bom, eu quero entender um pouco mais sobre o Astaxerão, eu já vou perguntar sobre isso, mas eu fiquei um pouco abismado com a sua idade. E o chat, então, você tem 70 anos? Faço agora em outubro. Então tem alguma coisa extraterrestre. Tem uma intervenção extraterrestre aí. Eles fizeram alguma coisa? Eles falaram pra você? Não, eu falo para minhas filhas que eu vou ficar para estudo, né? Porque eu não sei o que é doença, eu não sei o que é dor. E mesmo para minha idade, eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Né? O que normalmente diz que quando chega nessa idade, no mínimo você toma 6 comprimidos por dia. Né? Mas eu não tenho nenhum problema de saúde nem nada. Talvez, por não ter problema de saúde, talvez represente um pouco isso no físico. E também a alegria de viver, porque eu sou uma palhaça. Entendeu? Porque eu acho que só vale a vida, só vale a pena na alegria. É verdade. A gente tava aqui antes de entrar no ar, tava todo mundo brincando, né? O Ale tava quase morrendo do coração aqui. Eu tive que ir umas 7 vezes no banheiro. Ele não vai entrar no ar hoje. Não, porque já é pesado, né, gente? Se a gente for entrar nessa vibe, aí a coisa fica difícil. Aí fica ruim, mas tudo levou na brincadeira. Então, leva na brincadeira, porque tudo é aprendizado, que eu falo, não é? Sim. Tudo é aprendizado. Mesmo que a pior tragédia hoje, no dia de hoje, daqui uns dias vira comédia. É verdade. Acaba virando uma hora comédia. Né? Então, eu pauto sempre essa... Porque eu vim, como eu falei para vocês, de uma vida muito sofrida, porque ele até perguntou da foto que eu tô sisuda de criança. Porque era muito difícil, entendeu? Mas quando eu superei tudo aquilo e limpei todos os meus karmas humanos, vamos dizer assim, porque zerou, eu tô zerada. Eu tô zerada e a minha descendência também. Então, a gente volta para cá só se quiser. Se for da nossa vontade e da nossa intenção. Mas tem alguma coisa especial assim que você faz? Assim, algum ritual, alguma coisa? que você tem alguma coisa que mantenha a alimentação? Eu sou vegetariana, né? Há muitos anos. E eu falo que o segredo só pode estar na água. Porque eu tomo muita água. É um vício. Nem é hábito mais. Porque onde eu tô com a garrafinha de água ali. Quantos litros por dia? 6? Nem sei. Hoje eu parei de tomar água, era mais ou menos umas 2 horas, porque eu vou ficar um tempão sentada lá, pode dar problema. Você vai tomando. Aí parei de tomar, não tomei nada líquido. Né, mas alguma água especial, com alcalina? Sim, sempre alcalina. Alcalina, né? Sabia. Sempre. Onde? Você compra onde essa água? Eu uso de barro. Mas só que o filtro, exatamente, o que difere é o filtro que vai dentro, né? Que tem o magnésio, né? Que faz todo esse trabalho da retirada, principalmente do flúor, né, gente? Por que o Brasil, só o Brasil é o campeão do flúor? Porque o flúor te coloca prostrado.
O ser humano fica prostrado com essa carga enorme de flúor aí na pasta de dente e tudo. Então, não dá cárie, mas fica meio... Não fica. Fica manipulado mesmo. Então isso também é muito importante. Cuidar da vibração, da alimentação e da água. Mas mesmo que você não tenha nenhuma água especial, que eu falo sempre para os meus seguidores, beba água, não importa. Já tá bom. Já tá bom. Beba água. Bom, então, falamos aqui, já esclarecemos, né, a idade. Então, você aparenta, eu achei que você tinha uns 50, vai, no máximo. É mesmo? Nossa, muito obrigada, uns 20 anos a menos aí. É impressionante. Pelo menos. A gente tá vendo no vídeo, vocês estão vendo, mas ao vivo é mais impressionante ainda. Que legal. E aí eu queria entender do tal do Astacheran. Isso. Que estava lá, ele estava no pé da sua cama. É isso quando você dormia? A primeira vez que eu vi ele foi no quintal de casa. Ah, eu estava toda chorando, eu estava toda desesperada pela violência nos meus pais. E eu também tinha perdido uma boneca. A gente era muito pobre. Então minha mãe trabalhava como empregada doméstica e ela ganhou uma boneca que era feita de papel machê. Nossa. E eu ficava com aquela boneca para cima e para baixo. E naquele dia choveu. E eu esqueci a boneca do lado de fora. Quando eu fui pegar a boneca, cadê? Não tinha nada. Aí foi aquele desespero, porque eu me apegava naquela boneca, né, em algum momento. E nessa primeira vez, nesse desespero, foi a primeira vez que eu vi. E depois eu via sempre. Em momentos que eu estava desesperada, às vezes eu ia para o banheiro, eu me via fora do corpo, já projetada no banheiro. E aí eu via a imagem dele às vezes no teto, alguma coisa assim, mas eu não entendia nada. Eu só sei que aquilo me dava uma paz muito grande, né? Porque era muito sofrimento, era muita pancadaria, vamos dizer, dentro de casa. E quando meu pai chegava, que era tipo 6 horas da tarde, assim, eu tinha tanto medo dele que eu pegava as facas todas e botava debaixo do travesseiro da minha cama. Nossa. Com medo. Era pesado. Era pesado, Não tinha alegria de viver, era uma coisa tensa, muita violência, entendeu? E muito solidão também, porque minha mãe saía para trabalhar, eu tinha 4 anos, 3, 4 anos, eu ficava sozinha, trancada dentro de um cubículo, uma casa pequena, que não tinha televisão, não tinha nada, e eu ficava ali, isolado. Mas nesses momentos é que aconteciam esses grandes milagres. Você acha que os extraterrestres em geral te ajudaram nessa... Ah, com toda certeza, minha amiga. Eu não tenho dúvida nenhuma em todos os momentos da minha vida. Até hoje eu já tenho consciência, mas eles estiveram presentes sempre, sempre. Porque não tem explicação. Uma pessoa que saiu do nada, da mais tenra pobreza, e de repente as coisas acontecerem nesse giro, vamos dizer assim, é muito louco. Porque uma criança de 4 anos sozinha, a chance de acontecer um acidente fatal é imensa. Estava conversando isso com a minha filha essa semana, porque elas pouco conhecem da minha história passada, porque eu não falo. Porque eu acho que fica lá no passado. Que não é bonito, vamos dizer assim. Mas não te agrada falar disso? Não, é importante porque é a minha história. Sim. Né? É o roteiro da minha vida. Então eu acho que é interessante. Eu falava para ela isso. Imagina uma criança de 4 anos ficar em casa sozinha e nunca ter nada ter acontecido de pior, ou nada ter passado na minha cabeça. É um milagre. É. Ou uma intervenção extraterrestre. Com toda certeza. Porque foram muitos episódios assim de violência e psicológica também. Porque quando meus pais, em um determinado momento, se separaram, eu fui morar com uns tios. Porque eu tinha 8 anos e tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar, porque eu ia cuidar do meu pai. Porque meu pai nos tirou da minha mãe e tal. Naquela época, bastava o homem falar que a mulher tinha traído, pronto, já perdi o direito dos filhos. Fomos parar com ele. Assim, muito ogro, né? E eu aprendi, tal. E ficava lá na casa, e meus tios eram, na época, kardecistas aqui da federação e tal, mas tudo era encosto. E eu tinha problemas traumáticos, que precisava de tratamento, de alguma coisa, mas levavam tudo muito pro lado da mediunidade, da coisa toda, e davam passe, fazia e tal. Minha mãe vinha me visitar lá, e como era família do meu pai,
O portão era lá longe, deixava minha mãe lá na porta só para eu olhar. E às vezes ela trazia umas balas e tal, eles pegavam assim, pendurava na parede, deixando ali, falando que aquelas balas tinham veneno. Imagina a cabeça de uma criança. Que a minha mãe, que era a coisa que eu mais amava, que de repente separou e tá ali a minha mãe. Nossa, mas a minha mãe quer me matar. Esse matar e essa sucessão de morte, medo de morte, era uma coisa que gerava o tempo inteiro na minha vida, entendeu? Que foi uma constante até mais ou menos uns 14, 15 anos, quando aí eu consegui meu irmão mais velho, começou a me ajudar, voltei a estudar, porque a primeira coisa que tira é você da escola, né? Na ignorância. Meu pai tinha tanto medo assim que eu fosse desvirtuar que ele me trazia na rédea dura, sabe? Ele fazia eu levantar às 5 horas da manhã para ir comprar pão no bar para que ninguém me visse, ninguém podia me ver. Os amigos do meu irmão vinham em casa visitar, ele me prendia no banheiro, que era do lado de fora. Entendeu? Então, foi uma sequência, isso nem, sabe? Muita coisa. E eu tinha um irmão mais velho, um do meio, um irmão mais velho, que era tudo para mim. Era 9 anos mais velho que eu. Esse, sim, ele tinha a cabeça centrada. E aquilo era um anjo, foi, na minha vida. E eu me abri, com ele eu conseguia me abrir durante um tempo. Mas, infelizmente... Tem problema, pode chorar, sua história é muito bonita. Aos 28 anos ele faleceu. Aí foi difícil. Foi de forma violenta também, né? Então, mas depois que eu falei que a morte é uma coisa que penumbrava o tempo inteiro. E tive que saber lidar com isso, né? Durante a vida toda, mas é isso, não quero falar mais sobre isso. Tudo bem, história tão bonita que a Cássia contou aqui pra gente, né? Foi uma história de superação, ela tá contando aqui pela primeira vez num programa, que foi um momento muito importante. Você foi falando de uma forma extremamente espontânea, ninguém... que sabia que o papo ia chegar aí, foi uma história muito bonita. Por isso que eu digo que quando você trabalha com a terapia hoje, e quando eu estou com as pessoas que vêm para mim, eu conheço todo o drama daquela pessoa, porque praticamente eu passei por tudo o que elas passaram, e isso é que me formou uma terapeuta realmente. E hoje você consegue com certeza ter essa credibilidade toda de ser a mais pedida no podcast, teve programa de televisão, exatamente porque você é essa pessoa que teve toda essa força de superar tudo isso, então as pessoas confiam demais. Fazia tempo, Ale, que a gente não via tanta gente falando, quero ver a Cássia Faria, e aí eu até comentei com você, eu falei, o programa de hoje vai ser muito bom, a gente ficou feliz, o Ale fez de tudo pra ele entrar no ar ali mesmo, que a gente tava meio que sem condição, era pra gente meio que desistir. Também não tem nada combinado aqui, como a Ione e a Claudete fizeram com a Cássia nos anos 90, que foi aí que deu aquele boom. Ela até estava contando para mim também que nem tem mais como atender tantas pessoas que querem, já não tem mais para esse ano, né? Você falou. Então, qual que é o teu arroba do teu Instagram agora pra gente falar lá para quem quiser? Cássia_Faria. Cássia_Faria. Então, quem quiser procurar, o que tem lá? Tem cursos que você estava me falando, coisas maravilhosas. Eu tenho uma lojinha, né, que trabalhei com o curso de reiki, até o mestrado também, tá? Tenho o curso de florais de Bach, e aí tem os meus áudios de auto-hipnose também, para determinadas situações. Tem áudios de hipnoconstelação, porque eu não só trabalho com hipnoterapia. Dentro da hipnoterapia, eu trabalho também com a hipnoconstelação, porque nem tudo... na vida de uma pessoa vamos dizer assim, é algo que tem kármico. Sim. Pode ser emaranhamento também dentro do campo morfogenético, e dentro da hipnoterapia eu trabalho naquele momento, eu vejo se aquilo que está de lixo emocional na vida da pessoa é algo que ela vem trazendo, repetindo pelo fator kármico, ou é emaranhamento morfogenético. E aí eu trabalho com as falas de cura ali naquele momento, ao acessar o campo da pessoa, entendeu? Mas o que eu acho legal? Que realmente a sua história... a gente tem história de superação, a gente escuta muito relato aqui, mas
realmente a gente percebe que esse processo que você viveu, que é esse processo, né, de contato, de conexão com uma entidade superior, a gente até costuma falar que é uma conexão com o divino também, tudo isso conseguiu transformar demais a sua vida, né, e conseguiu transformar a dor em amor e ajuda, que eu acho que isso que é muito bonito, né, essa força de transmutar, não é? Transmutar, você transforma a dor, o medo, o sofrimento num sentimento de amor, de reconciliação, não é? De cura também. Então eu acho tudo isso muito legal, assim, esse fenômeno eu acho muito interessante, né? Esse poder que esse processo paranormal, que a gente pode considerar, não é? Você está dentro desse processo, você tem duas coisas. Ou você se vitimiza, passa a vida inteira reclamando, ou você vira a chave em algum momento. Exatamente. Você é maior do que isso. Você tem que fazer essa volta ao seu eu essencial, à fonte, e pegar lá a luz e falar, não, pera, isso não é meu. Devolve para cada um, né? A vida do pai, da mãe, devolve para todo mundo, honra, agradece, né? Reverencia, mas aqui para frente eu vou fazer diferente. Como que você conseguiu? Eu queria entender assim, como é que foi essa virada de chave para você falar, não, peraí, tem alguma coisa que pode me curar, melhorar minha vida, tem alguma energia, algum conhecimento? Como que foi por que você decidiu se espiritualizar ou enxergar o mundo de uma outra forma, né, mudar, ao invés de, por exemplo, retornar o ódio para o mundo, jogar de volta a raiva? Eu queria tentar entender isso daí. Pois é, e foi uma coisa assim, que aconteceu sem me esforçar muito, como eu te falei, não tinha foi natural. Um direcionamento, não tinha uma família, não tinha um apoio de ninguém. É difícil. Não tem, entendeu? Então você vai ter que buscar dentro de você, e à medida que você deseja isso, os caminhos começam a surgir na sua frente. Entende? É mais ou menos essa situação, começa a surgir. O que ficou mais contundente, realmente, nesse caminho, foi de novo a morte. Por quê? Eu montei o espaço, né? E naquela época não tinha dinheiro, estava difícil. Então, não sei se você lembra daquele telefone grandão que tinha um fiozão assim. Então, de dentro de casa, eu usava esse telefone e ia em cima de uma farmácia que eu aluguei, paguei R$50 para alugar, para abrir esse espaço. E de lá eu atendia esse telefone que era de casa, para atender as pessoas que ligavam para falar de curso, que fiz uma propaganda e aquilo bombou, já logo na primeira tal, e estamos lá, e pinta, bonitinho, lugar assim pequeno, todo estragado mesmo, sabe? Mas a gente deu uma cara bonitinha. E fizemos a inauguração e tal. E em seguida da inauguração, eu tinha a minha filha Aline, estava com 1 ano e 9 meses. Ela ficou doente. De repente a escolinha me chama e tal. Aí vamos aqui, vai daí. E ela não falava ainda, pouco, e foi amofinando, não tinha sintoma de nada. Assim, não tinha febre, não tinha nada, só que parou de comer e foi ficando. E aí corre para cá, corre para lá, leva tal, e levei em hospital particular, faz exame de urina, exame de não sei o que, não dava nada. E ela sem comer e definhando. Não era nada físico. Era físico, mas ninguém detectava. Na época, quantos anos ele tem? Isso foi em 1990. Tá. Bom, 90, 91. Num determinado dia, quando eu vi que ela estava muito ruim, eu levei ela para o pronto-socorro ali do meu bairro. Aí o médico olhou tudo, normalmente pronto-socorro, essas unidades, eu falava, né? Eu já tinha levado ela em hospital. Aí o médico me chama e falou, mãe, você tem plano de saúde? Eu falei, não. Ela falou assim, o caso é grave.
Ele falou assim, então você vai levar nesse hospital assim, assim. Fui pro hospital, levamos pro hospital, chegou lá. Não podia ficar junto, porque era enfermaria, né? Hospital público. Mas me deixaram ficar, passar a noite. E aquela noite o quadro foi piorando, piorando. Chegou pela parte da manhã, ela falou assim, nós não podemos, não temos condição de deixar aqui lá nesse hospital, temos que transferir para outro hospital. Vamos conseguir em algum lugar uma vaga e tal. E não sei também, foi por milagre. Aí conseguiram, veio a ambulância, levou tudo. Na verdade ela tinha assim, pego uma bactéria, né, no pulmão, e eles não tinham remédio. Nossa. Que chegasse a resolver o problema. E ela foi definhando. Quando já ficou bastante tempo no hospital, eu ia e voltava e tal, revezava, meu marido ficava de noite, o pai dela e eu durante o dia e tal, e o espaço lá, tinha que trabalhar, não sei o que. Na época ele trabalhava com a Insulfilme, veio o Fernando Collor, tirou a importação, todo o dinheiro que a gente tinha no banco foi tomado, não tinha mais dinheiro, não tinha nem dinheiro para comer, nada. Aí eu só tinha o apartamento que já era meu e tal. Eu cheguei para o médico e falei para ele assim, moço, você me diga, se para salvar minha filha, colocar num hospital particular, eu vendo o apartamento agora mesmo. Ele falou, não mãe, calma. Ele falou, todo tratamento está sendo feito. Piorou, foi para UTI. Aí ficou com 70% de respiração artificial e definhando. Não havia nada que... Aí, naquele momento, realmente a coisa ficou... Meu marido era médium, começou a receber algumas informações, passa daqui, passa dali. Num determinado dia, ela tinha um ursinho todo sujinho, que a gente nem... que dormia com ela. E toda vez que a gente ia lá, o quadro... Aí a entidade falou, leva esse ursinho. Caramba. Aí pedi pro médico, todo sujo, né, para levar dentro da UTI. Ele falou, não pode, porque ela ficava com um capacete que pegava até aqui, os braços e as pernas amarradas. Aí você tinha que ver aquele quadro, porque a criança se mexe, né? Aí ele levou, colocou ali do lado, aí passou mais uns dias, aí ligaram e fomos ver. Quando cheguei lá, ela estava sentada na cama. E eles não tinham dado nenhuma esperança, sabe? Mas ali, aí a minha vida se voltou somente para esse tipo de trabalho, de assunto. E hoje eu tenho uma vida monástica mesmo. Eu não saio, eu não frequento lugar nenhum. Eu cuido da minha vibração e eu vivo somente para o meu trabalho, de atender as pessoas. Incrível. Então foi uma entidade que falou? Exatamente. E na época eu não aceitava, eu não tenho uma visão religiosa, eu não fui criada em nenhuma religião. Não tinha esse fundamento, eu não aceitava. Era um negócio muito louco. E eu já sabia que ele tinha essa entidade, mas eu não queria saber do assunto, ele nunca tocou no assunto. Até então ele tinha incorporação e tal, mas não... Comigo ele sabia que eu não queria saber do assunto e pronto. Você sabe qual entidade era? Era alguma coisa na Caboclo, o Birajara, o Biratã, alguma coisa assim. Mas foi ele que deu todo o encaminhamento e tal. E a figura do Ashtar volta na minha vida justamente um pouquinho depois dessa época. Belo dia tá ele sentado e ele começou a mudar. Aí ele queria falar, não conseguia. Pediu para escrever. Aí ele começou a escrever e coisas direcionadas. Ele disse para mim. E no final ele assinou Ashtar Sheran. Entendeu? Aí foi muito emocionante também. Então a minha vida sempre foi pautada dentro desse tema, tá? E dentro da hipnoterapia começou a acontecer esses casos com as pessoas que passam também por essas experiências e as linhagens mais presentes dentro do cenário, vamos dizer assim, desse planeta, são os pleiadianos, os arcturianos, os felinos,
os Blue Avians que cuida, os Blue Avians cuida do Sol e de todo o campo eletromagnético. É o trabalho deles. Depois começaram a surgir também os Dolphins, que são as figuras dos golfinhos, que trabalham diretamente nos nossos oceanos. Os felinos que vieram para cá, segundo a história que eles contam, tá? Tudo que eu estou falando aqui não é nem invenção da cabeça da Cássia. Vieram para cá junto com os reptilianos, vieram num processo de autossabotagem. São seres que têm interesses diferentes em diversas localidades do universo que saem para conquistar. Essa coisa que o ser humano tem, por exemplo, de conquistar regionalmente outros lugares, também essas linhagens são a mesma coisa. Sai o universo afora, quantos mais locais eles conquistam, mais forte eles ficam. E vieram para cá com essa prerrogativa de fazer esse planeta impulsionar e tal. Mas chegou aqui, o reptiliano falou, não, mas peraí, nosso negócio é esse aqui, o seu, e deu aquela distanciada. Mas são linhagens que a gente chama de linha de frente. Então, nessa transição, o que foi passado pela fonte é que tantos que estão aqui, que vieram para ajudar, como os que controlam por aqui, terão que sair. Mas antes de sair, terão que arrumar a casa. Alguma coisa tem que fazer em benefício a esse planeta. Mas foi um ultimato, porque chegou num ponto onde não tem mais solução. Porque a gente está chegando num plano onde a tecnologia está crescendo tanto, e nós já passamos por isso, entre Lemúria e Atlântida, que já era civilizações de dimensão que não tinha mais fio, já era tudo quântico. E começaram a brigar entre si pela disputa de poder. E aí, que fez? Submergiu, começa tudo de novo. Corremos o risco, as linhagens têm falado, nesse momento disso acontecer novamente, corremos o risco. Se o ser humano não desperta e não entende a natureza, que cada vez mais vai chamar atenção com esses movimentos, para a gente voltar a entender a natureza, nós corremos esse risco de novo, de passar a régua e fechar a conta. De despertar, tem que despertar. Nós temos uma dimensão de terceira dimensão, mas que vai de 3.0 até 3.9. Por isso que nós temos diferentes localidades, mesmo aqui no planeta, de civilizações. Umas que passam por mais agruras e outros que têm uma vida mais tranquila. Tem uma diferença, porque também são quase 8 bilhões de pessoas, a diferença ficou notória, né? Logicamente. Mas também muito mais difícil agora de ter uma intervenção de qualquer que seja da Confederação, por exemplo, Galáctica, diretamente no planeta, porque o planeta precisa alcançar uma massa crítica de pessoas despertas para poder virar essa chave, senão não vira. Normalmente as linhagens não falam muito em data. Tudo que está no canal são as linhagens que falam, sou eu. Ah, tá, você é só o canal. Eu sou só a porta-voz. Entendi. Mas o quadro é esse, né? Não é tão auspicioso, vamos dizer assim. Ou a humanidade é desperta, ou vão vir pílulas de solavancos. Não tem como ser diferente. E dos que estão humanos, Cássia Faria, amamos você. União da Família Cósmica, o UFC. Cássia, o caso Karim, intraterrena, tem algo a ver com a cidade perdida de Ratanabá, disse a Bruna Juliana, nutricionista. Tem alguma coisa a ver? Então, Bruna, o caso Karim é o caso mais emblemático e que tem o maior número de visualizações no canal. Ela não tinha outra linhagem, ela era um ser humano de dimensão maior, vamos dizer, já não teria que voltar mais aqui, não estava no processo kármico mais, mas esteve aqui, e o que ela relata era naquela região que foi duramente atacada, e eles passaram a viver de forma intraterrena, com tecnologia que eles falavam de luzes que vinham do céu. E tem lá o caso Karim, quem quiser saber e ouvir, é um filme que o pessoal ainda fala, gostaria de ver isso em filme. E era naquela região
dessas civilizações e cidades perdidas ali daquela região amazônica. Então tem relacionamento. Tem. Com certeza. Vamos falar do livro aqui, agora a gente já mostra, inclusive, eu tô lendo... Eu trouxe um para você, eu só tenho esses 2. Ô, louco. Impresso. A gente agora vende online. Digital. Para quem quiser, ó, vou mostrar muito aqui. obrigado. Vagnão, tem que entrar onde para conseguir esse livro maravilhoso aqui? Lá no Instagram tem todo o caminho. No Instagram, então, Cássia Faria, Cássia com, aqui ó, com Y, tá? É CASSYAH, Cássia Faria, hipnose regressiva com contatados extraterrestres, esse livro aqui. Contatos, no caso. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Isso aí. Mesma coisa. Mas você pode ter ele online aí na sua casa, imediatamente entrando ali no Instagram dela. Custa R$ 8,90. Ah, só isso? Só. Mas não então pode todo ser. mundo tem que comprar. Eu vou comprar agora. Compra um agora. Pega o celular e compra. Não, tá barato mesmo, hein? É muito. É lojacassiafaria.com.br. Tem todos os produtos. Olha só. Vamos ser os únicos do mundo que vamos ter um assinado ainda por cima, não é? Com certeza. Cadê? Espero que goste. Esse foi de 2015. Olha que bonito. Eu tenho um outro. Que também é... Mas esse está distribuído gratuitamente. É só pegar lá no blog do site. Chama Conversando com os Extraterrestres. Esse aí tá só entrar no site e baixar. O meu único físico assinado, se vocês quiserem, vai estar no Mercado Livre. Eu tô brincando. R$6.000. É uma entrevista histórica. Você está fazendo parte da história da espiritualidade aqui, assistindo esse podcast paranormal com a Cássia Faria, que é incrivelmente, com certeza uma das pessoas que passou aqui, que vai mudar toda a nossa história e de toda essa turma aí que tem quase 5.000 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado.